Evangelho de Mateus, capítulo 13, está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O Senhor Jesus, ele compara o reino dos céus a uma semente. Cristo, ele compreende que quando a mensagem do reino dos céus, a palavra do reino de Deus, ela penetra um coração, ela deve manifestar na vida da pessoa a qual a semente foi plantada, ou a qual o fermento do reino de Deus foi introduzido. Cristo espera que se manifeste na vida dessa pessoa. Ele faz essa comparação para deixar claro para nós o que significa quando ele compara com uma semente, quando o Senhor compara com um grão de mostarda. O Senhor está querendo dizer que a mensagem do reino do céu a princípio parece ser apenas uma pequena semente, parece ser apenas algo simples, algo pequeno diante das coisas desse mundo, diante do corre-corre desse mundo. As pessoas, quando olham para o reino de Deus, veem a ele apenas como um pequeno grão de mostarda e acabam desprezando. As pessoas, quando olham para a mensagem do reino de Deus, muitas delas acabam vendo apenas como algo pequeno, algo simples, algo que muitas vezes não interessa. Porém, o Senhor está dizendo para nós que quando essa semente, esse grão de mostarda, que representa o reino de Deus, ela entra no coração de alguém, quando alguém recebe essa semente em seu coração, quando essa semente é plantada no coração de alguém, então ele diz que essa semente, ela cresce. Ele diz que essa semente tão pequena, que para muitos é tão insignificante, tão desprezível, tão simples, mas quando ela entra no coração de um homem, de uma mulher, de um ser, que recebe ela com alegria e com fé e com amor, e esse grão de mostarda que o Senhor compara, o reino de Deus, que esse pequeno grão de mostarda, quando ele é plantado, ele cresce. Ele parece ser a menor de todas as sementes, ou a mensagem menos interessante que se tem por aí para pregar. Porque afinal de contas, quando eu digo a mensagem menos interessante, porque afinal de contas o coração do homem está fitado nas coisas desse mundo. O coração do homem está fitado nas glórias desse mundo. O coração do homem está, irmãos, alicerçado nas coisas desse mundo. Logo, a palavra do reino de Deus parece ser apenas um grão de mostarda, algo desinteressante, algo que não causa interesse, algo que não causa curiosidade. Mas quando alguém, no meio desse mundo perdido, depravado, promíscuo, imoral, quando alguém recebe essa semente e ela é plantada em seu coração, Jesus disse que ela cresce. Aquilo que parecia ser tão pequeno, aquilo que parecia ser menor, algo desinteressante, ela cresce ao ponto de se tornar maior do que as outras árvores, ou seja, de se tornar mais atraente, se tornar mais prazeroso, mais glorioso do que qualquer outra proposta desse mundo. E ela crescendo, ela é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, assim é o reino de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus está dizendo que quando o reino de Deus é plantado dentro de mim, necessariamente deve haver uma mudança. Necessariamente agora eu devo manifestar os ramos do reino de Deus, a folhagem do reino de Deus, os frutos do reino de Deus, a sombra do reino de Deus, aonde as aves do céu, as pessoas que são de Deus virão aninhar-se nessa sombra e comer desses frutos. Sim, porque o homem, simbolicamente, Jesus está usando aqui,
espiritualmente ou simbolicamente, o homem anda à procura de uma sombra. Por que as pessoas correm atrás de tanto dinheiro? Porque as pessoas acham que o dinheiro vai fazer sombra para eles no meio de um calor escaldante. Por que as pessoas correm atrás das diversões, das bebedeiras, das drogas, dos vícios, da prostituição, do caso extraconjugal, o adultério, da fornicação, dos vícios, das noitadas, das orgias? Porque eles acreditam que ali eles encontrarão uma sombra que lhes dará repouso. Porém, não as têm encontrado e não sabem que essa sombra pode estar sobre a vida deles todo instante, todo momento, desde que essa sombra fala de alívio, fala de paz, fala de tranquilidade. Tranquilidade eu digo de espírito, porque seremos perseguidos, obviamente. Não sabe eles, não sabe vocês, que essa sombra que você tanto procura, essa paz que você tanto procura, essa tranquilidade de espírito que você tanto procura, ela pode estar dentro de você. Como, pastor Jadel? Desde o momento em que o reino de Deus, essa semente, esse grão de mostarda, ele entra no seu coração e você deixa ele produzir frutos. Você deixa ele desabrochar e crescer. Porque o grande problema, amados, é que muitas vezes, as pessoas que têm ouvido a palavra do reino, como diz Mateus 13, na parábola da semente e do semeador, a parábola do semeador, Mateus 13, do 1 ao 23, o Senhor fala que essa semente do reino de Deus, esse pequeno grão de mostarda, muitas vezes ele cai num terreno, mas o fato da pessoa não ter dado a devida atenção, Satanás vem e rouba a semente do seu coração. E logo, se ele roubou, ela caiu ali naquela terra, naquele coração, mas ela não foi dada a devida atenção. A pessoa não buscou compreender melhor, não buscou entender melhor. Então Satanás tira o que foi plantado e ela não produz o seu fruto. E a pessoa continua sendo a mesma pessoa, desviada, atribulada e distante de Deus. O Senhor disse ainda que essa semente também, ela algumas vezes cai em solo rochoso. E essa semente cai em solo rochoso e ela começa a crescer, mas devido a não poder se aprofundar as suas raízes, ela seca com o calor do sol e murcha e não produz o seu fruto. Assim são aqueles corações que receberam a semente, que receberam esse grão de mostarda com alegria a princípio. Porém, veio a perseguição, veio a tribulação, veio as afrontas e as percas por causa do reino de Deus. E logo essas pessoas se escandalizaram e se afastaram, se desviaram e não deixaram que a semente enraizasse, aprofundasse suas raízes. Por isso ela cresceu rápido, mas não permaneceu. Cresceu rápido porque a terra era rasa, mas não permaneceu porque havia pedra embaixo daquela terra e as raízes secaram com o calor da perseguição e das afrontas. O Senhor diz que a semente, o grão de mostarda, a semente do reino, ela ainda cai em um coração, ela ainda cai em uma terra onde ela começa a crescer, porém os espinhos sufocam ela e ela não consegue dar o seu fruto. Esses são aqueles aonde a semente do reino de Deus, esse pequeno grão de mostarda, a mensagem do reino, que parece algo tão simples, tão pequeno, mas ele entra no coração dessas pessoas e alguns recebem com alegria. E ali ouve a palavra, sim. Porém, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, fica ali sufocando. E a palavra não produz fruto, ela fica infrutífera. A semente não consegue dar o seu fruto, não consegue fazer a sombra, não consegue produzir o que ela deveria, o que ela ia produzir na vida daquela pessoa. Isso pela falta do cuidado. Se plantou numa terra onde tem espinho, tem que cortar os espinhos, mas não foram cortados.
E esses espinhos, o Senhor diz que são a ganância do homem, a cobiça pelas riquezas, a cobiça pelas coisas do mundo, a sedução das riquezas. Isso deveria ser cortado, deveria ser tirado. E a sua riqueza deveria ser agora o reino dos céus. Os seus olhos deveriam fitar agora o reino dos céus. Porque afinal de contas, a palavra de Deus ainda mostra que o reino dos céus é semelhante também a um homem, a um negociante que procurava boas pérolas. E quando ele encontrou uma pérola, uma única pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Esse é o reino de Deus. O Senhor diz ainda que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que o homem procura, o homem encontrou aquele tesouro escondido no campo, vendeu tudo para comprar aquele campo, e as pessoas não entenderam porque que ele vendeu tudo para comprar aquele campo. Poxa vida, ele abriu mão de tudo para comprar esse simples campo, mas as pessoas não sabem que aquele homem havia encontrado um tesouro muito maior do que as riquezas que ele tinha na terra. As pessoas não sabem que aquele homem havia encontrado um tesouro escondido que ninguém estava vendo, mas ele havia encontrado porque havia se revelado para ele. Que as pessoas não sabem que aquele homem havia encontrado uma pérola de valor infinitamente maior do que as riquezas e os bens que ele possuía, ou do que os prazeres que o mundo poderia oferecer. Por isso ele abriu mão de tudo, dos prazeres. Esse vender tudo que tem, comprar a pérola, vender tudo que tem, comprar o terreno por causa do tesouro escondido, significa que o homem abriu mão de tudo que lhes dava prazer. Abriu mão das orgias, das farras, das bebedeiras, da ganância, da cobiça, do olhar pelas coisas do mundo, achando que isso ia confortar o seu coração. Então ele abriu mão de tudo porque ele encontrou algo muito maior e infinitamente maior, que muitos não estão vendo, portanto não entendem a atitude deles em vender tudo para comprar aquela pérola, ou em vender tudo para comprar aquele campo. Que as pessoas não entendem o valor do reino. As pessoas não entendem o valor daquele terreno, não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que está ali, que é o reino dos céus. Mas o problema, queridos, que nós vemos aqui não está na semente, em ela não está produzindo. Se você ouviu a palavra do reino, não está produzindo para o reino, não está produzindo essa sombra, aonde as aves do céu, ou seja, os outros filhos de Deus, procuram abrigo e refúgios aí com você, se sentem bem estar com você, se sentem abrigados e seguros, acolhidos ao estar com você. Ou se essa semente do reino dos céus, você tem ouvido e tem aprendido, mas ela não tem produzido o fruto da paz, a sombra, a paz, a tranquilidade de espírito, mesmo no meio da turbulência da vida. Então, o problema não é da semente, porque a semente é perfeita, ela é a palavra de Deus. O problema é o terreno. O problema é o seu coração. O problema é o seu coração que está endurecido, onde você recebeu a palavra com alegria, mas não tem deixado enraizar, porque tem surgido algumas perseguições no trabalho, na faculdade, no colégio, na empresa, e você tem optado pela corrupção e não por Cristo. E você tem escandalizado e logo tem abandonado a semente do reino. Ou então, de repente, você tem ouvido a palavra, mas não tem dado a ela devida atenção. Você não para entender, você não para aprender, você não para estudar, não para conhecer mais. E assim o diabo vem e rouba do teu coração. Por isso não está produzindo fruto. Ou talvez o teu caso seja que a semente do reino caiu no seu coração, mas de repente os cuidados da vida, a sedução das riquezas e a cobiça pelas coisas do mundo, esses espinhos que deveriam ser podados, tirados, cortados, arrancados, de repente eles têm sufocado a palavra e ela não tem produzido o fruto devido na sua vida. O problema nunca foi da semente. O problema nunca será da semente, a qual Jesus chama aqui de o reino de Deus. O problema está no seu coração. O problema está na terra onde ele caiu. Por exemplo, quem encontra o reino de Deus abre mão de tudo por ele. É como quem encontra uma pérola de grande valor. Quem encontra o reino de Deus abre mão de tudo por ele. É como quem encontra um tesouro escondido no campo. E a família não entende, os amigos não compreendem, mas ele renuncia tudo isso por causa desse tesouro que ele encontrou.
O que você precisa, meu irmão, é fazer uma limpeza nesse terreno. Esse terreno é o seu coração. Você precisa fazer uma limpeza. Você precisa arrancar essas pedras. Você precisa arrancar esses espinhos. Você precisa ter mais cuidado quando ouvir a mensagem genuína do reino. E você precisa buscar ouvir mais essa mensagem genuína do reino. Você diz, pastor Jardel, mas eu quase não consegui encontrar essa mensagem. Querido, com toda humildade, eu digo isso para a glória de Deus. Entre no nosso canal Missão de Fé Oficial e você vai ver mensagens do reino de Deus, mensagens genuínas e verdadeiras para edificar a tua vida. Escute uma mensagem ou duas todo dia, uma de manhã, outra à tarde, outra à noite, não sei. Ou escute uma pela manhã, ou então uma pela tarde, ou então uma pela noite, o horário que for melhor. Mas escute uma mensagem todo dia. E escreva no papel, essa aqui eu já ouvi, agora essa outra, essa aqui eu já ouvi, agora essa outra. Escute, tenha paciência, se dedique a ouvir essas palavras, essas pregações, porque cada uma tem o seu propósito, cada uma tem a sua importância, e ela com certeza irá limpar você. Porque está escrito, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você precisa fazer essa limpeza. E é a própria palavra de Deus que vai fazer ela. Mas para isso você precisa parar para ouvir, parar para observar, parar para compreender, para entender e ter a humildade de aceitar. E quando estiver sendo repreendido, exortado, sim, você precisa se humilhar e receber o que Deus está falando por você mediante a sua mensagem. Assim, querido, sem dúvida alguma, você começará a semente de mostarda, o reino de Deus, começará a dar frutos, a crescer, a fazer sombra, a ficar frondosa, a se tornar uma grande árvore. E você sentirá a sombra dela, a paz dela. E pessoas cansadas, oprimidas, aflitas virão até você, porque verão sombra em você. Eles vão querer uma palavra, vão querer um conselho, vão querer uma orientação. E você vai passar a ser um canal de Deus, um instrumento de Deus. Então, meu querido, que essa palavra dessa tarde, desse dia, ela entre no seu coração e faça a diferença. Que de fato possamos ver, e você mesmo possa perceber e ter a convicção de que a semente do reino de Deus, esse pequeno grão de mostarda, ele entrou na sua vida, ele está em você e está produzindo frutos. Sim, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E lembre-se, o problema não está na semente, o problema está no terreno. O problema não está na palavra de Deus por não estar produzindo fruto na sua vida. O problema está no seu coração. Está contaminado com muita coisa, ocupado com muita coisa, ansioso com muita coisa, preocupado em agradar muita gente, quando deveria você se preocupar em agradar apenas a Deus, amar a todos, mas agradar apenas a Deus, e se preocupar com as coisas principais, com a tua salvação, com o reino de Deus, com o juízo vindouro e com as maçãs eternas. Mude as suas prioridades. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar o teu comportamento, produzir em ti um novo nascimento. Essa palavra não foi enviada em vão, ela foi enviada porque Deus quer falar contigo, porque Deus que te ama, e Cristo em breve virá nas nuvens do céu, e Ele quer te salvar, Ele quer te levar para habitar com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.